Meus Diamonds lindos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Diamondcast. E como vocês já sabem, quem já vem acompanhando, que esse é um projeto da Diamond de podcasts que estão rodando todos os encontros da Diamond. Inclusive, teve um lá em Salvador, teve um em Capitólio e teve um no Chile, lá em terras internacionais, que foram muito legais. Então, se você não assistiu, dá uma passadinha lá, porque cada episódio é uma história, cada momento com o entrevistado aqui é um momento de aprendizado muito diferente. E não vai ser diferente hoje, que eu tenho o imenso prazer de chamar aqui. Não é Alexandre, não é Xandinho do Omega Pet, Xandinho dos cachorros. É ele, meu querido Alexander. Seja bem-vindo. Olha, depois de uma triunfante entrada dessa aí, fiquei Você até viu? metido, até deixa eu até estufar o peito O aqui, né? cara abriu, já ficou Fiquei fodão. grandão agora, hein? Ah, aí sim. Que isso, cara. A gente que tá extremamente grato aí pelo convite e conversar, bater um papo com Vamos bater vocês, um falar um papo. pouquinho aí da nossa vida, da nossa experiência, da Ômega, de tudo aí, né? Então, já se é para começar desse jeito, a primeira coisa que a gente faz por padrão é se apresente, diga quem você é, o que você faz, qual que é a sua empresa, pra galera já entender quem você é. Então, meu nome é Alexander, né? Ou Ale para alguns, né? Sou co-founder da Omega Pet, já uma empresa que está no segmento há 15 anos. Esse ano, inclusive, a gente completa 15 anos, né? Para nós é um marco isso, né? Completar 15 anos de trajetória de empresa aí, inovando dentro do segmento pet. E eu já fiz de tudo um pouco, né? Já fui cabeleireiro, já tive caminhão, Que? já... Como assim? Você foi cabeleireiro antes de fazer tosa de Sim, cachorro? sim. Como foi esse processo? Como assim você saiu de cabeleireiro pra cachorro? Ah, já vamos já começar? Não, é claro, eu preciso entender, preciso entender. Depois a gente vai batendo papo sobre os outros negócios, tá tudo bem. Tá, então vamos lá. Antes de eu ter a Omega Pet, né? Eu fui cabeleireiro durante anos. E eu era cabeleireiro da área feminina, fazia alguma coisa masculina também, mais os, vamos dizer assim, os acompanhantes, os namorados, maridos, enfim. Uhum. Mas o meu foco principal sempre foi a transformação na mulherada. E hoje, analisando o perfil dos cabeleireiros que existem hoje, os hair stylists, né, que eles falam, né? Uhum. Eu fazia algo já naquela época que eles fazem hoje, sem eu saber, né? Só pelo instinto, né? Eu vejo o marketing, né? A maneira que eles fazem muito, hoje a gente vê muitos vídeos aí de antes e depois. Tem aquele barbeiro famoso lá, agora não me recordo o nome dele, que ele senta, conversa com a Ah, galera, e sim. mostra a capa. Eu já fazia isso lá atrás, vou imaginar, 20 e tantos anos atrás. Eu fazia isso. Eu entendia primeiro o que a minha cliente queria, qual que era a transformação, ela vinha com uma ideia, com uma foto, né, inicialmente. A gente analisava, via se era possível fazer aquilo. E depois que a gente tomava a decisão do que ia ser feito, ela só ia ver o trabalho finalizado depois de pronto. Você só girava a cadeira e... Isso. Só que naquela época, né, ainda tinha o Orkut ainda. Eu sou velho nessa época Nossa! do Orkut. Então não era tão forte como é hoje, né, as redes sociais aí. E eu comecei divulgando meu trabalho. Eu me recordo que o meu salão ele era numa avenida não tão movimentada, mas tinha um fluxo razoável de pedestres. E o que eu inventei de fazer? Eu comecei a fazer vídeos, né, dos meus antes e depois. Na época, a televisão maior que tinha era de 42 polegadas. Eu coloquei a vitrine do salão, era uma televisão mostrando o antes e depois. E aquilo Uhum. ali me angariava clientes, né? Porque elas Claro. paravam, viam a transformação e ali começou. Cara, Já. você já era influenciador naquela época já. É. Pô, que legal isso aí. E como é que foi essa transição de sair desse nicho e ir pro nicho pet? Você descobriu, conheceu? Como é que foi isso? Então, na verdade, quem foi o propulsor disso aí foi o meu irmão. Tá? Ele era de uma outra área também, resolveu começar nesse segmento pet, né? Por intermédio de vamos dizer assim, um primo. Ele é primo do marido da minha irmã. Não sei se você Entendi. conseguiu Mais entender. ou menos, E aham. ele era da área. E ele meio que influenciou meu irmão para começar esse empreendedorismo dentro da área pet. E ele começou, como a grande maioria dos empreendedores do segmento pet, começou dentro da garagem do meu pai. Oh, que massa. Ele começou montando um pet shopping lá, um banho tosa, na verdade, né? Que existe uma diferença entre pet shopping e banho tosa, né? Pet shopping engloba tudo que está dentro do meio pet ali, desde ração, acessórios, enfim. E banho tosa é banho tosa, só prestação de serviço. Ele começou na garagem do meu pai, com um espaço bem modesto ali, e um belo dia ele foi visitar esse nosso amigo, e olha só que interessante, esse nosso amigo, ele disponibilizava uma parte do estoque dele para o meu irmão, porque o meu irmão não tinha condições de comprar o estoque na época,
para ele revender no espaço dele. Tipo, tinha uma que legal. margenzinha pequena ali. Uhum. Então ele foi um dos maiores incentivadores nossos, né? Ele tem pet shop até hoje. Enfim. E daí ele adquiriu uma máquina de secar pets. E o meu irmão vendo aquela máquina, ele já chegou para mim e falou, mano, preciso que você desenvolva isso. Pra você ter uma ideia, o meu apelido na adolescência era MacGyver, era professor MacGyver? Gargalo. Eu sempre dava um jeito de solucionar algum problema que a galera tinha, resolvia, criava, adaptava as coisas, né? E ele falou, cara, eu tenho certeza que se você ver esse projeto, essa máquina, aí você vai conseguir desenvolver uma para mim. Eu falei, me fale um pouco como é que é. Ah, é um sistema de circulação de ar, que fica girando o ar lá dentro, o pãozinho coloca lá e seca. Eu falei, olha, se quiser fazer isso, me chama que a gente dá um jeito. Só que eu era cabeleireiro, não tinha nada a ver com o segmento. Passou-se alguns anos, meu irmão começou a evoluir dentro ali do pet dele, uns 3, 4 anos. Surgiu um convite para comprar uma distribuidora de produtos para pet shop. Só que antes disso, nós já éramos sócios de um pet shop. Logo que eu comecei dentro dessa área de salão, a minha trajetória como cabeleireiro também é até um pouco diferente do convencional. Eu acabei pulando essa parte. Eu comecei a trabalhar quando eu voltei para a área e num salão bem modesto. Imagine você, na época, isso há 25 anos atrás, um corte de cabelo era R$5 ali na Carlos Gomes. R$5, cara. Corte feminino, R$10. E o cabeleireiro dentro da área, ele ganha 50% do que ele faz. Ou seja, eu ganhava R$2,50 por cabelo. Nossa Senhora. E ali eu comecei, né, minha trajetória como cabeleireiro, né? E passou algum tempo, eu acabei indo para um salão melhor, uns 8 meses, um ano depois, fui para um salão melhor, só que eu fiz uma clientela no centro. E elas gostavam que eu fizesse na escova, corte, enfim. E meu pai tinha um salão no centro da cidade, ali próximo da Praça Osório. Não sei se os homens conhecem, aí tem um lugarzinho ali, tipo, a famosa Casa das Primas, ali no metrô. Esse deve ser conhecido. E o salão do meu pai era do lado do lado assim, mais próximo, né? E eu tô lá, fui atender minhas clientes, já estava trabalhando no salão de bairro, melhor, mas era no bairro. E elas me ligavam e eu ia atender no salão do meu pai. Tava saindo umas 10h30, 11 horas da noite, vi a porta semi-aberta dessa casa noturna, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. E escutei o barulho do secador, alguém fazendo uma escova. Aí cheguei pro segurança e perguntei, cara, estão precisando de cabeleireiro aí? Aí ele comentou, olha, aqui não, mas na outra boate, que é do mesmo dono que era lá no Batel, estão precisando. E eu falei, mas me fale como é que é isso aí. Não, vai lá e conversa com o gerente lá, e numa dessas eles te chamam lá. Lá fui eu, de a pé, eu ia perder o último ônibus, mas fui lá, de a pé. Conversei com ele, passou alguns dias, ele me liga para eu começar a atender as meninas, porque eles pagavam um período para você fazer uma escova nessas meninas lá. E eu fui. Ali começou minha trajetória. Em resumo, em 3 anos eu estava montando meu próprio salão, né? Porque ali eu vi uma grande oportunidade, porque as meninas elas investem muito na imagem delas, né? Elas fazem química, fazem mega hair, alisamento, enfim. E eu comecei a me aperfeiçoar nesses setores aí dentro da área de salão. E em pouquíssimo tempo eu já estava com meu próprio salão. E na época ali eu comecei a mostrar também, né, de uma maneira mais modesta, os meus antes e depois. Na época, hoje tem tablet, né? Naquela época parecia um tablet, só que você tinha que conectar ele no computador para baixar as imagens para aquele suposto tablet, nem lembro como era. E ali tinha um videozinho de antes e depois. Então eu tava escovando a mulherada e deixava o vídeo ali propositalmente. Pra galera olhar. Isso, pra ver, gostava do trabalho. No dia seguinte eu acabava levando elas pro salão, onde ali eu ganhava cliente, né? E daí em questão de 2, 3 anos eu já tava com o meu próprio salão. Aí depois do salão que veio o pet shop. Aí que foi onde você fez a transição, né? Isso, daí que eu fiz a transição. Aí quando o meu irmão montou esse pet shop, surgiu a oportunidade de nós comprarmos um pet shop. Na verdade, surgiu a oportunidade, eu vi para ele, né? Como eu não era do segmento, falei para ele se ele queria, ele falou, não, mano, vamos comprar junto esse pet shop? Falei, opa, demorou, vamos, meu nome é trabalho, sobrenome é hora extra, né? Vamos aí, vamos abraçar a causa. E ali a gente começou. Minha esposa e a minha cunhada na época acabaram caindo de paraquedas dentro desse negócio, não sabiam nada. A minha esposa sempre gostou de pet, né? Sempre gostou de cachorro, nós sempre fomos cachorreiros, né? E ali começou a nossa trajetória dentro do segmento pet. E aos poucos eu fui migrando para esse setor. Só que como todo início, né, do empreendedor, você tem os percalços, né, ao longo do caminho, nem tudo é flores, né? Em resumo, nós acabamos comprando uma distribuidora, compramos gato por lebre.
Putz, era cara. ruim. E a gente foi um pouco ingênuo também, né, na época, né? Nem tudo que brilha é ouro, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? E a gente acreditou num faturamento fictício, ele maquiou um faturamento que não existia e, na verdade, nós compramos uma dívida. Por isso hoje, né, a importância de você ter dados, de você analisar, né, as coisas antes de você tomar uma decisão na sua vida, né? E, enfim, a gente comprou aquilo meio que na emoção. Meu irmão já era do setor e tinha uma certa, vamos dizer assim, uma certa visão do segmento, mas não dentro dessa área de distribuição, né? E ali a gente começou. E na época nós éramos representantes das marcas que hoje eu sou concorrente deles, né? Uhum. E nós fazíamos assistência técnica dessa galera. Então isso fez com que eu entendesse muito bem de cada projeto, de cada equipamento que nós representávamos na época. Só que existia uma deslealdade com relação à venda da fábrica com a venda nossa ali, né? Que deslealdade que era essa? Nosso vendedor ia lá, falava do produto. Para quem não sabe, nós somos especialistas em secadoras PET. Uma máquina que você coloca o teu cãozinho ali dentro, ele é seco com a máxima segurança, com a máxima agilidade, conforto, enfim. E existem outros produtos similares a esse. E esse equipamento ele tem um valor agregado bem alto se comparado com os outros produtos dentro do banho tosa. E aquilo me chamou a atenção, né? Quem que não gosta de ganhar dinheiro, né? Aí, só que como a gente começou a focar na venda disso aí, nossos vendedores chegavam, faziam toda a propaganda, falava, passava-se alguns dias, o cliente entrava em contato direto com a fábrica, a venda acontecia por lá e nós não éramos comissionados. Isso foi inúmeras vezes. E eu cheguei a um momento que eu falei, pai, isso é muito sacanagem, isso não está certo, né, dessa forma. E aí que eu resolvi criar o nosso próprio produto dentro desse segmento. O que eu fiz? Analisei o que nós tínhamos de falhas operacionais dentro dos produtos que já existiam, né? Cheguei para o meu técnico. O que você acha que são os pontos fracos desse equipamento? Aí ele começou a pontuar algumas coisas. Cheguei, como nós tínhamos pet shop, cheguei para o nosso tosador que utilizava o equipamento. Eu falei, me diga o que você não gosta. Não me fale o que você gosta. Me fale o que você não gosta desse produto que eu posso melhorar nele. Aí ele começou a pontuar e aquilo me chamou a atenção. Aí fiz mais uma busca em alguns pet shops, né, para ver se fazia sentido tudo aquilo que estava sendo falado, né? Porque também você não pode pegar a primeira... Só um que falou, né? Exatamente. E vi que fazia sentido. E comecei a me aprofundar nessa área. E vi que eu conseguia fazer algo superior do que já existia. Mas superior em que sentido? Mais eficiente no processo de secagem, que você conseguisse ocupar um espaço melhor, enfim. Aí surgiu a nossa primeira máquina, né? Mas como todo começo é difícil, né? Lembra da história lá que a gente foi enganado? Então, para você conseguir se estabelecer no mercado, criar um nome, né? Não é da noite para o dia, né? Não é à toa que a gente está há 15 anos aí nessa trajetória. Então, tem várias histórias aí ao longo dessa caminhada aí, né? De desafios. Né? Muito interessante porque você realmente criou um produto para o seu cliente, não um produto que você queria. Você escutou o seu cliente, falou, resolveu o problema dele em específico, né? É. E hoje você ainda continua fazendo isso? Ela vai aprimorando? Como que isso é o nosso principal viés. É solucionar problemas dentro do banho tosa. Perfeito. Então, eu sou aquele cara, sou aquele CEO que não está atrás de um escritório, atrás de uma mesa, de uma cadeira de escritório. Uhum. Eu sou aquele cara de estar envolvido com o pessoal. Tanto é que a Ômega hoje ela tem vários projetos que envolvem o meio groomer. Nós temos um campeonato específico para dar oportunidades para os novos talentos, aquele cara que nunca competiu, a gente quer incentivar ele a começar a competir, porque a gente entende que isso só fortalece cada vez mais o nosso segmento. Então esse é um movimento que a gente faz, que se chama Omega New Talents. É um campeonato para os novos talentos. Junto com isso, nós temos não digo uma mentoria, né, mas é um workshop que a gente fala dentro do nosso segmento, onde a gente mudou também, fugiu um pouco do convencional. Isso graças a todo esse movimento que a Ômega tem feito nesses últimos 5 anos aí, com essa galera aqui do Diamonds, enfim, com todas essas mentorias que a gente tem feito, me abriu uma outra visão, né? Que eu posso levar isso para o nosso universo também. Não só conhecimento técnico grooming sobre tosa, e sim sobre gestão do negócio. Perfeito. Então, por meio de todo esse movimento, eu consigo entender qual que é a necessidade da galera. Então, um dos projetos que eu fiz há 2 anos atrás foi vendo uma necessidade, voltando lá para a parte do campeonato. O que eu observava? Aqui no cenário, aqui nós temos luzes, né, que compõem o cenário, que compõem o estúdio. E nos campeonatos, às vezes é muito precária a iluminação do campeonato. Aí o que a galera fazia? Às vezes eles têm que ter um auxiliar segurando uma ring light para poder iluminar para que ele consiga enxergar o que ele está fazendo, a tosa que ele está fazendo.
Aí eu falei, opa, aí existe uma necessidade aqui, né? Eu posso melhorar isso. Aí comecei a estudar, vi alguns LEDs que poderiam ser utilizados numa mesa e nós lançamos uma mesa ring light. Iluminada, entendeu? Então é para sanar esse tipo de problema. Um outro detalhe, né? Hoje eu brinco, né? Que hoje quem não é ponto .com, o que é? Você sabe? É ponto .ia? Quem não é ponto .com. É o quê? Ponto fora, tá fora do mercado. Ah, entendi. Todo mundo tem uma rede social, todo mundo, Sim. né? Tem que ter, né? Quem não tá na internet tá quem perdendo não tá tempo. na internet tá fora. E dentro do meu nicho, todo pet shopping tem uma rede social, tem um Instagram, onde ele faz um mimo pro cliente dele colocar a foto do pet dele, do filho dele, vamos dizer assim, né? E uma foto bem iluminada, você como perfeitamente. você sabe que faz total diferença, né? Então, vendo essa necessidade, né, do mercado, não só para o groomer, mas também para você fazer uma foto mais bonita, mais apresentável, essa mesa ela veio sanar essa necessidade. Deixa eu só fazer um disclaimer aqui, que é muito importante, que eu acho que algumas pessoas estão te acompanhando, que elas dominam uma bolha que chama bolha do mercado pet. Pessoal, quando ele fala groomer, eu acho que vocês não sacaram ainda, é que dentro do ramo de banho e tosa, ele vai explicar isso para vocês melhor, que eles têm um campeonato de quem realmente faz a melhor tosa. Acho que banho também, né? Quem não o cachorro na verdade, não é que seja avaliado o banho, mas o banho faz parte da preparação do pet para a hora de ser tosado. Explica melhor assim, só para rapidinho, o que é um groomer, para eles entenderem. Vamos lá. Groomer nada mais é que um tosador. Perfeito. Que o brasileiro tem essa mania, né, de colocar tudo pro inglês, né? Tem que gourmetizar, pô, você não tem graça. Gourmetizar, exatamente. Campeonato de tosador não é tão legal quanto um campeonato de groomer. Então, isso faz com que ele fique mais, né, melhora, né, a autoestima. Perfeito. Mas existe, querendo ou não, existe uma definição do cara que é um tosador e do cara que é um groomer. Tá? O grooming é aquele cara que realmente é um profissional da área, que sabe fazer uma tosa específica de uma determinada raça. Que cada raça existe um padrão que tem que ser seguido de uma tosa. Perfeito. Então o cara que é groomer, ele estudou para entender desde a parte da anatomia da raça, de como que ele vai fazer, às vezes corrigir em campeonatos. Às vezes você pega um cão que o alinhamento dele, vamos dizer assim, falando a grosso modo, não é o mais perfeito, mas a tosa deixa ele com uma postura alinhada. Quadradinho, bonitinho. Nós temos, né, eu vejo muito barbeiros, né, alinhando, eu uso barba, né, e tem alguns truques, né, de você aumentar o maxilar. É mais ou menos isso, né, dentro da maquiagem também tem, é mais ou menos isso que o groomer tem que fazer quando ele pega um cão que não tem uma estrutura tão boa quanto a raça, quanto o padrão da raça. Então é isso que é avaliado às vezes num campeonato. É o antes e depois. Então às vezes ele não precisa ter o melhor cão, e sim ele tem que deixar a melhor tosa dentro do padrão da raça. Então isso é muito avaliado. Cara, você me fez pensar numa coisa. Normalmente a gente é muito preso aos nossos próprios mercados, aos nossos próprios nichos. Por exemplo, eu sou muito do nicho de evento, então eu acho que tudo é ao redor de evento. Eu queria entender como, para você que está dentro do mercado pet, que para muitas pessoas não era um mercado grande, e eu pessoalmente descobri que é um mercado gigantesco, como você vê que é o mercado pet hoje, faturamento é alto, como que é esse enredo desse mercado pet? Vamos lá, bem interessante essa tua pergunta. Hoje o Brasil, já esteve por um período curto ali em segundo lugar, ele desceu de novo para terceiro, mas ele sempre se manteve alguns anos já em terceiro lugar, em maior faturamento mundial. Certo. Tá? Quando a gente fala em faturamento, nós temos vários nichos dentro do mercado pet, tá? Não é só a parte que eu sou específico, né? Na verdade, o meu segmento é o segmento que, se for analisar, é o que menos fatura dentro de todo esse ecossistema. Qual que é o primeiro faturamento mundial? Estados Unidos. Estados Unidos domina essa área, né, dentro de faturamento, ele que domina. Qual que é o segundo? É até um pouco estranho você falar isso, né? É a China. Por que eu falo estranho? Porque o chinês come cachorro, né, cara? E como que é o segundo maior? É devido à densidade populacional, né? Ah, tem muita gente. Tem muita gente. Então, ele é o segundo maior consumidor do segmento pet. E em terceiro lugar é o Brasil, tá? E assim, agora como que se divide, né, esse mercado? Qual que é o maior faturamento do setor? É de alimentação. Todo mundo tem que, isso, ração. Todo mundo tem que dar de comer para o seu pet, né? Independente do que seja. O segundo, área de medicamentos, né? Todo mundo tem que tratar em algum momento o pet, né?
E daí, em terceiro, seria a parte de acessórios, daí que abrange um monte de coisa, desde roupinha, bolinha, até potinho, todas essas coisas que abrange ali, aqueles acessórios quando você entra no pet shop. Esse é o terceiro maior faturamento. E o quarto, mas não menos importante, que é a parte de equipamentos dentro do banho tosa, que é extremamente necessário para que você possa fazer, né, uma boa, apresentar, né, uma boa mão de obra, uma boa tosa. Você tem que ter bons produtos, bons equipamentos. Tá? É louco, né, ver isso, porque eu sou um cara de fora, quando eu entrei e descobri que o nicho é muito forte, começa a dar uma quebrada na mente de empresário de você, parece que você abre um leque, né, de opções. E eu acho que você teve isso quando você imaginava que o ramo pet era assim antes de você era do pet? Não tinha nem noção. Não tinha nem ideia, na verdade. E hoje, já há alguns anos, né, é o setor que mais cresce hoje no mundo. No mundo? No mundo, não é? Não existe praticamente, claro, se a gente falar que não existe crise, a gente está sendo mais assim, na pandemia. Na pandemia foi algo assim extraordinário. Na pandemia, nós estávamos com 10 anos de empresa. O nosso faturamento de 2020, ele foi superior ao faturamento dos 10 anos de empresa. Ô, louco. No ano atípico. Entendeu? Mas por quê? As pessoas tiveram que mandar os cachorros e eles atendiam? É o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, as pessoas começaram a ficar mais em casa e começaram a entender a necessidade de cuidar mais do seu pet. E quem não tinha um pet começou a ter para fazer companhia, né? Que muitas pessoas ficavam isoladas, né? Então começou a ter para fazer companhia. Então foi um salto assim gigantesco, né? Eu brinco, né? A gente estava vendendo lenço para quem precisava chorar na época da pandemia, entendeu? Nosso setor foi um setor que tipo deu assim um crescimento violento, assim, violento mesmo. Que legal. Então ali foi uma virada de chave gigantesca. E uma vez que você atinge uma régua, né? Você não aceita menos que isso, né? E isso também serviu de exemplo para nós, que depois que a gente atingiu esse nível de faturamento, a gente ano após ano a gente quer mais, né? A gente quer crescer. Claro que é aquele ditado, você tem que estar no local certo na hora certa. E toda essa trajetória ao longo dos 10 anos da Ômega foi que quando surgiu a oportunidade, que infelizmente, né, foi uma fatalidade para muitos, né? Mas você tem que ver uma oportunidade também nessa hora, né? Foi uma oportunidade para nós. Nós estávamos ali na hora certa. E eu me recordo que quem não se apavorou, né, na pandemia, né? Quem não se apavorou? E a gente fez uma reunião lá da nossa base ali da empresa, que a minha empresa é uma empresa familiar, né? Hoje a minha esposa e minhas duas filhas, que somos a base estrutural principal da empresa, né? A gente fez uma reunião e agora, o que nós vamos fazer? Meu pai, minha filha falou, falei, filha, não esquenta a cabeça, qualquer coisa a gente volta para o salão. Se der tudo errado, temos um plano B aqui. A gente tem um plano B. Mas aí a gente viu que ficou fechado, né, aqueles 15 dias, e daqui a pouco começou a voltar ao normal. E, aliás, não era normal, né, mas as atividades começaram a voltar e os pedidos começaram a entrar. Quando começou a entrar, eu estrategicamente, né, eu digo que na minha vida nunca existiu coincidência. Sempre existiu cristocidência na minha vida. Como que é? Cristocidência. Eu sou um cara que fazem 15 anos da minha trajetória como empreendedor, como empresário, que eu não tomo uma decisão na minha vida antes de colocar o joelho no chão e ver se é da vontade de Deus. E eu me prostei naquele momento, Deus, o que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer? Aí parece que veio uma mensagem querendo, se acalma que tudo vai dar certo. Se acalma. Perfeito. E eu falei, qual que é a estratégia que eu tenho que tomar nesse momento, né? Que estava todo mundo ali em pandemia, uma crise mundial, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. E eu fiz o famoso, como é que é no poker? All in, né? É tudo ou nada, né? Falei pra minha filha, junta tudo que a gente tem de grana. Começou já a gente viu que ia começar a faltar matéria-prima, né? Você lembra que? Sim. Junta tudo que a gente tem e deixa uma reservinha ali por uns 60 dias, reserva mínima. E vamos investir em matéria-prima. As principais matérias-primas que a gente imaginaria que poderiam vir a faltar. Nosso produto ele é feito em aço inox e polietileno, plástico, né? E a gente investiu nisso. E foi a melhor sacada que eu fiz, porque começou a faltar esses produtos. Você já tinha. E eu tinha. Então, enquanto a minha concorrência não tinha matéria-prima para vender, eu estava vendendo. Putz, que legal. Você viu a longo prazo o efeito que ia dar e se antecipou. Exatamente. Que é o que o Ângelo até no podcast falou aqui, que os empresários que realmente fazem acontecer, os que pensam antes de acontecer. Antes de dar o problema, antes de dar a ocasião, eles pensaram antes em fazer. Sim. É basicamente o que ele falou e é o que você fez. Muito legal isso, cara. Você tem que ter uma visão estratégica. Né? Nem que seja por instinto, né? Mas você tem que ter essa visão, né?
É claro que quando você, hoje, ao longo desses anos aí, depois de trajetória com o Diamonds aí, a gente começa a ser estratégico, mas uma estratégia mais assertiva, não intuitiva. Perfeito. Que eu acho que o empreendedor, por um longo período, ele cria as estratégias meio que na intuição. Vem na cabeça, ele vai e faz. Fazendo. Deu errado, deu ruim, puta, aí ferrou, né? Né, eu, graças a Deus, sempre deu certo, né? Que bom. Enfim, quer dizer, depois que a gente começou nesse segmento, porque já teve vários altos e baixos aí, nem tudo foi flores, né? E, enfim, eu acho que esse é o ponto, né? De você pensar estrategicamente antes de tomar uma decisão. Cara, posso te fazer uma pergunta? Você é empresário há mais ou menos há quanto tempo? Só para eu ter uma noção. Desde a época de cabeleireiro, que você saiu de trabalhar para alguém? Na verdade, eu acho que essa veia empreendedora eu tenho desde criança. Desde pequeno já. E a gente não tinha essa visão, a gente não tinha essa análise. Não sabia que era. Isso, a gente não analisava dessa forma. Exemplo, eu comecei, a primeira coisa que eu empreendi, quem nunca, né, que os mais antigos vão lembrar, né, eu já tô com 54, né, então... Tá bem, hein? Então, assim, eu me recordo que na minha infância, meus coleguinhas, eles, no período que eles não estavam estudando, eles vendiam picolé, cara, aquele famoso picolézinho de palito com isoporzinho, né, e eu via, daqui a pouco, os caras com aquele troquinho, eu falei, eu também quero isso pra mim. E eu comecei a vender, então acho que ali foi o meu primeiro start com lidar com dinheiro, né? Começar a lidar com dinheiro. Passado alguns anos, meu pai era cabeleireiro também, e eu comecei a frequentar o salão dele, e na época existia o hábito de engraxar o sapato. Certo. Então tinham engraxates dentro dos salões, né? Das barbearias, vamos dizer assim. E eu vi aquele engraxate um dia lá com aquele maço de dinheiro, eu falei, cara, eu também quero isso pra mim, eu quero ganhar dinheiro. Cheguei pro meu pai e falei, pai, se ele tá trabalhando, por que eu não posso trabalhar? O senhor é dono do salão, eu posso trabalhar, né? E meu pai olhou pra mim e falou assim, mas é bem capaz que o meu filho vai trabalhar de engraxate. Você quer trabalhar? Eu falei, claro que eu quero trabalhar. Então eu vou te ensinar a cortar cabelo. E ali eu comecei, com 9 anos, de 9 para 10 anos ali, eu comecei a trazer meus amigos e cortar o cabelo cortava o cabelo deles ali, e ali eu comecei a aprender o ofício. Ah, que legal. E já pegando nessa linhagem, eu acho que uma coisa muito legal de todo esse aprendizado que você tem é que você tira muita lição de tudo que você está falando. Todos os erros e acertos que você teve, você tirou uma lição e passou pra gente. Nesse enredo de crescimento do cara que saiu de ser cabeleireiro, teve que enfrentar uma mudança de nicho, cresceu pequeno, arriscou muitas vezes, eu queria saber de você. De todos os aprendizados, assim, quais foram os melhores aprendizados que você teve, que você gostaria de passar pra frente? Porque tem muita gente que tá passando por barreiras, por muros, que eles acham que eles não vão passar. Só que você sempre conseguia ver por cima do muro. O que eles precisam saber para poder quebrar essas barreiras? Eu acho que dificuldades sempre vão existir na nossa vida. Ao longo da nossa vida, sempre você nunca vai ser um mar de rosa, né? Voltando lá só para você entender a trajetória da distribuidora, a gente acabou falindo na distribuidora. Eu morei 2 anos no mezanino do meu pet shop com a minha esposa e com a minha filha, numa salinha que era menor que essa aqui que nós estamos gravando. Caramba. 2 anos, cara. Perdi um carro que na época eu tinha acabado de comprar ele, valia mais de 100 mil reais, imagine, há 15 anos atrás. Era um carrão. Era um carro, né? Eu sempre gostei de carros bons, assim, né? E na época, como cabeleireiro, eu tinha essa oportunidade. A minha agenda era com 15 dias de antecedência, pra você ter uma ideia. Olha só. Aí eu saí de uma profissão que já estava bem estabelecida e fui arriscar em outro setor que não tinha nada a ver com o meu e onde eu acabei falindo, né? Mas eu não desisti. Eu acho que o principal é a resiliência. Só que você tem que ter resiliência com sabedoria. Você não pode ter resiliência, ficar dando murro em ponta de faca, né? E quando que você tem isso? Quando que você entende que você está no caminho certo? Isso eu tenho comigo. Essa é a minha experiência. Toda vez que eu coloquei o joelho no chão e ouvi a voz de Deus. Perfeito. Parece algo muito vago isso, né? Você fala, pô, eu não acho tão vago. Ouvir a voz. Como assim que se ouve a voz de Deus, né? Um comparativo que eu tenho, assim, você hoje é casado, né? Você tem uma relação estável, né? Quando você conheceu a tua atual excelentíssima lá, você tinha a mesma intimidade que você tem hoje com ela? Não. Como que você criou essa intimidade? Todos os dias, juntos. E como que você cria essa comunhão com Deus? Provavelmente da mesma forma. Chamando Ele todos os dias para estar contigo. Aí as coisas começam... até me emociona quando eu falo isso. Começam a ter uma visão diferente da tua vida. Então acho que isso foi a principal sacada na minha virada de chave como empreendedor. Porque nós como homens, né, nós temos muito aquilo assim de ego, né?
bater no peito e deixa que eu resolvo. E às vezes tem coisas que você não é para você resolver, é para ele resolver para você. Ele só vai te ensinar os caminhos que você tem que seguir. Aí você tem que estar atento e sensível a ver os detalhes. Que as coisas estão nos detalhes, né? A diferença entre o sucesso está nos detalhes. Às vezes você erra por um detalhezinho de nada. Um corredor, às vezes, ele não ganha uma maratona por segundos, né? Sim. Então é aquilo ali, é isso que vai fazer a diferença na tua vida. É você estar atento à voz de Deus, aquilo que Deus quer, porque às vezes aquilo que você quer não é o que o teu pai quer. Você ainda não é pai, né? Mas um dia você vai ser. Um dia você. Você imagine daqui a alguns anos o teu filho chegar para você assim, ele tiver que tomar uma decisão na vida dele. Ele vai chegar para você e vai falar: pai, eu não sei para que caminho seguir. Não sei se eu vou para a esquerda ou vou para a direita. Uma decisão, que seja ela qual for. Você como pai, como um homem experiente, o que você vai querer para o teu filho? A melhor. A melhor opção. E por que quando a gente se prostra com Deus vai ser diferente? Às vezes a gente não escuta, né? Às vezes não é o que a gente quer ouvir. A maioria das vezes, né? Não é o que a gente quer ouvir. Mas, então, quando você começa a ter essa sensibilidade, essa proximidade com Deus, aí vai fazendo a diferença na tua vida. Eu tenho isso muito forte comigo. Muito legal. Que não é só sobre saber, sobre ter conhecimento, sobre ser o cara mais estratégico. Não é só isso. Isso faz parte, mas não é só isso. Não é só isso, né? Cara, que dica fenomenal, velho. Eu acho que quando eu comecei a me aproximar mais de Deus, eu entendi que quando eu pedi a sabedoria, eu, na minha infinita, mínima capacidade que eu tinha, eu achava que a sabedoria viria. Mas depois que eu descobri que ele manda desafios para que eu aprenda com eles. Exatamente. Foi quando eu entendi que os problemas que acontecem não é porque ele quer me impedir, mas é porque ele quer me ensinar. Então, eu passei por desafios pesadíssimos na minha vida que me fizeram ser quem eu sou hoje e provavelmente vai vir muitos outros e cada vez maiores para que cada vez eu cresça. Cresça de proximidade Nossa com ele. Nossa vida é um eterno aprendizado, né? Perfeito. Cara? Burro é aquele que acha que sabe de tudo. Nossa, já fui. E me arrependo de ser. Isso aqui eu tiro de letra, isso aqui eu já sei fazer de trás para frente. Não, esse cara tá parando o tempo. Então isso é algo que eu tenho comigo, né? Eu quero sempre estar do lado de alguém que eu possa aprender alguma coisa. Perfeito. Nunca você deve achar que você é o cara, que você é o melhor daquela rodinha. Você tem que estar naquela roda, mas você tem que ser um cara bom, mas você tem não pode que ser. Receber, você né? tem que entender que você não é o melhor daqueles caras. Se você for o melhor, você levanta e muda. Você tem que ir para outro lugar. Exatamente. Perfeito. Que eu acho que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Na Diamond. Diamond, conselho, seja o que for. A gente tá sentando com pessoas diferentes de negócios maiores, às vezes menores, mas maiores, mas com conhecimentos diferentes que vão agregar. Eu tenho um prazer imenso de participar de mesas assim, como podcast, porque eu aprendo. Sim. E eu acho que a coisa que eu mais gosto é aprender, e eu acho que muita gente aprende. Diamond tem essa essência, né? Tem. Como que foi pra você, por exemplo? O que te incomodava, que te fez tomar a decisão de vir pra Diamond? Como que era? Olha, eu confesso que eu fui até um pouco resiliente, tá? Eu tinha meio que esse ego, assim, eu já sei de tudo, por que eu vou lá? Que eu vou me meter? Quem são esses caras? Que história é essa aí, né? Vou começar a me envolver com um monte de empresa. Aprender o que eu posso aprender? No início foi assim. A minha filha, aí a resiliência dela, né? Ela que, pai, não, vamos lá que é legal. Foi com a primeira experiência que eu tive foi com o X-Business, né? Perfeito. Ali que começou a virar, eu falei, oxe, é legal isso. Esses caras pensam da forma que eu penso, acho que dá pra gente se unir ali, tipo, começar a se aproximar mais de pessoas assim, para ter um conhecimento. Eu vi que, tipo, tinha muita coisa que eu poderia melhorar ainda, né? Eu sempre falo, né, que nada pode estar tão perfeito que não possa ser melhorado. Se você achar que tá perfeito... Alguma coisa tá errada. Tá errado. Tá errado, entendeu? Então, assim, a gente já vinha de uma trajetória de 10 anos, né? Tinha acabado de acontecer a pandemia, tava no auge, tava no faturamento legal e tal. Mas ali eu vi, opa, essa conexão faz sentido. E confesso para você, até a gente estava comentando ali nos bastidores, né? A gente vai fazendo uma autoanálise, né, dessa trajetória, né, de Diamonds, dessa galera toda aí. E vendo esse atual cenário nosso econômico, não só nacional, mas mundial, né? Se eu não tivesse me mexido há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, começado esse movimento de querer aprender mais ainda, hoje talvez a Ômega nem existiria. Tá? Porque, ou se existisse, estaria passando por dificuldades, vamos dizer assim, né? Porque hoje a gente está num cenário
econômico extremamente delicado, né? Então, quem não está se reinventando está ficando para trás, Perfeito. né? Então, a Ômega hoje, ela se reinventa quase que diariamente. E a gente tem que ter uma análise autocrítica assim diário. A gente faz reuniões semanalmente com a nossa equipe, vê o que a gente tem que melhorar, quais são as estratégias, seja no marketing, seja no financeiro, economizar, enfim, gestão de pessoas. Então, a gente conseguiu realmente profissionalizar a nossa empresa. Antes era uma empresa familiar que não era profissional, em alguns setores, em algumas áreas. A gente ia mais por instinto e não por estratégia. Hoje, a gente tem uma estratégia. A gente vai para uma feira, a gente faz muita feira, a gente pensa nas estratégias meses antes, um ano antes. A gente acabou de fazer a principal feira em São Paulo, do nosso segmento, é a maior feira da América Latina, e a gente já está pensando na feira do ano que vem. Claro que o cenário pode mudar, mas a gente já tem que pensar nas melhorias, no que a gente vai lançar, o que a gente vai fazer. Não quer ser o mesmo. De diferente, exatamente. Ah, que legal. Então, eu acho que isso que acho que o empreendedor que se realmente quer empreender, ele tem que estar em constante movimento, ele não pode parar. Ele não pode achar que o negócio dele já está tudo ok, tudo rodando certinho. E se tiver ok, aí muda, vai para outro negócio. Deixa aquele rodando sozinho e vai para outro setor. Deixou autogerenciável, cria outro. Isso, exatamente. Eu já estou querendo ir para esse nível de buscar novos negócios aí. Cara, pelo jeito que você é como empreendedor, eu acho que você vai ser bem rápido. Acho que a Ômega vai entrar num processo autogerenciável bem breve. Se você conseguir deixar, porque isso é uma opção sua também, né? De você querer deixar. De desmamar um pouco. De também, desmamar, né? aceitar que vai chegar uma hora, mas daí você é igual a transição de um filho com o pai e com a mãe, né? Que ele tá adolescente, tá crescendo, vai casar e daqui a pouco vai seguir a vida dele sozinho, né? Você tá nesse processo, quase casando assim, ó. Quase se separando. Tipo isso. Que legal. Maninho, muito legal bater um papo com você. A gente poderia bater um papo de umas 4 horas. Tem umas histórias que eu queria te pedir, mas não vai dar. A gente tem que comprar um frango, né? E fica. Não, claro. Batendo papo. Cara, eu que te conheço mais agora, tem muitas histórias que eu gostaria de perguntar, mas é claro que a gente vai ficar aqui umas 2 horas. Não dá. E eu quero te convidar para um próximo episódio do Diamond, então não deixa eu falar lá com a Nai. É só você me chamar que eu. Quando a gente fala de outras coisas, faz parte 1, parte 2. Sim, demorou. Pode ser? Aqui foi só um resumão, né? Só um resumão. Quem quiser saber um pouquinho mais, deixa eu fazer meu merchan agora. Agora, à vontade. Entra lá na nossa página, Omega Pet Equipamentos. A gente tem um vídeo lá que tem um resumo da nossa trajetória, que a gente lançou agora quando a gente fez a nossa transição de empresa. A gente tem uma base e agora estamos para a segunda base da nossa empresa, já há 1 ano e meio, né? E lá a gente fez um rebrand da nossa marca e ali a gente aproveitou esse momento para contar um pouquinho da nossa trajetória. Então, se você tem curiosidade, assista esse vídeo lá, tem uns 12 minutinhos de vídeo lá, mas é legal. A gente fala um pouquinho lá da história da Ômega. Viu, pessoal? O cara é preparado. Ele antecipou a minha pergunta. O cara tá muito à frente do tempo, eu não tá entendendo. Cara, só para finalizar, eu sei que você já deu vários conselhos, mas é um padrão aqui. Se você pudesse dar um conselho para finalizar, qual conselho você daria? Gente, eu acho que a principal virtude do ser humano é a humildade, tá? Então, assim, eu nunca me coloco de uma forma que eu sou, e sim que eu estou. Exemplo, tem muitas pessoas que falam, eu sou o empresário. Não, eu estou o empresário nesse momento. Essa nossa vida é tão passageira, né? Agora eu te pergunto uma coisa, o que é 100 anos para Deus? Nada. Quantos homens duram 100 anos aqui na Terra? Pouquíssimos. Então isso aqui para nós, cara, é uma passagem. É uma passagem. Cabe a nós sabermos o que nós temos feito nessa passagem. Todo mundo tem um legado, né? Tem algo, né? Tem um propósito, né? Cabe a nós sabermos qual que é o nosso propósito. Isso só vem criando intimidade e criando conexão com Deus. Então, assim, hoje eu estou empresário. Pode ser que daqui a pouco... Aliás, hoje eu sou, não estou, né? Sim, perfeito. Entendeu? Mas, enfim, eu acho que é isso, né? Acho que é humildade. A gente ser humilde, acho que isso é o principal. A gente nunca... inflar o nosso ego, né? Por mais que você esteja numa posição legal, nunca esquecer de onde que você saiu e sim olhar para onde você pode ir, né? Onde você pode chegar. E o que é melhor, né? Tem um ditado que diz assim, quando você não sabe aonde você vai, qualquer caminho serve. Mas você sabe qual que é o principal de tudo isso? Além do caminho que você tem que chegar, é com quem você vai chegar. Perfeito. Entendeu? Então você tem que saber com quem você anda. Você tem que saber onde você quer chegar, mas com quem que você vai chegar lá. Isso é a diferença. Sozinho não chega a lugar nenhum. Não. Perfeito, cara. É que isso. bonito. Muito legal.
Cara, mas esse aqui foi o episódio dos conselhos e de análise. Eu gostei muito que você usa muito ditado. Eu vou começar a usar isso pra minha vida. Qualquer coisa que eu falo, Você tem que dar exemplo, cara. Não, assim, eu achei você tem perfeito né, isso, cara. Você tem que exemplificar, né? A gente, né? Perfeito. Cara, mas se for contar a história aqui, tem muita. tem muita, né? tem muito. Não digo história, né? Tem muito. Agora fugiu, ó. Existe uma palavra que a gente fala, né? Quando você conta algo que você vivenciou. Testemunho. Testemunho, perfeito. Muito testemunho. Isso é testemunho, cara. Parte 2, tá? Vamos lá, vamos pra cima. Galera, é isso. Vocês já viram o arroba dele, já viram um pequeno resumo do que é o Omega Pet. E eu vou confirmar pra vocês que realmente eles são referência mesmo. Fiquei surpreso com esse ramo do nicho pet. Eu acho que é muito legal a gente entender que furar na nossa bolha e encontrar outros mercados são possibilidades de novos negócios, seja para qualquer tipo de negócio. Mas eu acho que dá para entender tudo. É muito legal entender também os groomers, que é uma coisa que eu não sabia. Cara, inclusive, que acompanhem vocês lá, dão uma olhada lá. Vocês vão ver que os caras até pintam os cachorros. Fazem tipo assim, Ayrton Senna. Aí eles fazem o Ayrton Senna no cachorro. É bem, bem legal, bem interessante. Mas enfim, esse é um papo para outra hora. Muito obrigado, pessoal, por acompanharem até aqui. Não se esqueçam que tem outros episódios tão bons quanto esses, seja de Capitólio, Chile, Salvador ou até os próximos que virão. Então, muito obrigado e até a próxima.